E hoje nós vamos trazer um tema que muita gente tem medo, até mesmo de comentar. E no atual cenário que nós estamos vivendo, eu acho que qualquer um teria, né? Sobre a reforma do judiciário. Você teria coragem de falar sobre isso nas suas redes sociais? Hoje, o Brasil acorda mais uma vez com uma avalanche de notícias que mostram o quanto o nosso sistema de justiça está completamente desconectado do povo brasileiro. E é por isso que o nosso tema especial de hoje será a necessidade da reforma do judiciário. Fica até o final, porque você vai entender direitinho tudo o que precisa acontecer no nosso Brasil para que a gente possa começar a caminhar a curtos passos para uma justiça de fato e não apenas de uma que existe só no direito, só na legislação. Ao final, eu faço um paralelo e hoje serão 4 vídeos, então nosso editorial hoje está quente, que é para que você possa entender. E aí a gente vai fazer aquela análise de conectar todas essas informações. Conto com você, coloca aqui as notícias na tela. Enquanto isso, já deixa o seu like, que é muito importante para nós, nosso canal, levar informação para as pessoas, essa análise séria, técnica e sem medo, tá, pessoal? Então, aqui eu vou colocar hoje, são só pessoas que realmente falam sem medo e sem pudor do que está acontecendo. Vamos para a primeira notícia já aí. Tem uma chance do Moraes cair e não é pelo impeachment. Aumenta o volume e presta atenção que eu vou falar uma vez só. Eu me chamo Caio Mastrodomênico. Se você quer análises reais, sem paixões políticas, já curte esse vídeo e me segue aqui. Essa semana, Alexandre de Moraes começou a aparecer no noticiário do jeito que a gente nunca tinha visto. Ele foi de salvador da democracia a lobista de banqueiro. Antes, uma crítica que morria rápido, agora começa a ganhar um master espaço, gera repercussão, debate, tudo em horário nobre. A imprensa, em especial o Grupo Globo, mudou a sua postura e isso mudou o clima político no país. Muita gente que antes defendia o ministro agora acusa. Mas por que querem derrubar o Alexandre, que reuniu com o presidente do Banco Central, e não o Toffoli, que viajou no jatinho junto com o advogado do banqueiro antes de suspender as investigações? A resposta mais honesta é que alguém grande resolveu mudar o jogo. Alguns dizem que é o próprio Lula que fez acordo com o Trump. Outros dizem que é alguém do Centrão buscando a vaga por Pacheco no STF. Mas a verdade é que nada disso importa. Porque quando forças grandes começam a se mexer ao mesmo tempo, elas não param até cumprir o seu objetivo. A pauta principal que está em foco sempre existiu, mas nunca era falada. A relação entre ministros e escritórios de advocacia ligados às suas esposas e seus familiares. E não é só a esposa do Moraes que tem escritório que atua na STF. A esposa do Toffoli também atua, a filha do Fachin também, a recente ex-esposa do Gilmar Mendes. Em resumo, 7 dos 11 ministros têm parentes ou cônjuges que trabalham em escritórios que atuam no STF. Agora você imagina, uma varredura midiática em cada contrato de cada um desses 7 escritórios, em cada atuação pessoal de cada ministro, tudo feito em horário nobre. Já imaginou? A República cai. E eles sabem disso. Então, meus amigos, o sistema corta a mão para não entregar o braço. E nesse caso, o testa de ferro Alexandre está virando a mão que já cumpriu a sua função e precisa ser cortada para preservar todo o resto. Mas não acreditem em impeachment. Seria a confissão de erro, coisa que o sistema não faz. A saída precisa ser mais silenciosa, mais arrumada, construída nos bastidores. Mas e aí? Você acha que a saída do Moraes está próxima? Quem você acha que está bancando tudo isso? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião. E aí, pessoal? Vamos aqui para uma análise fria, conforme eu prometi hoje que nós traríamos. Primeiro, esse caso do Moraes aí está em voga e eu falei para vocês lá atrás que eu achava que isso ainda ia dar muito pano para manga. E as minhas leituras estão se confirmando. Agora, veja bem, disseram também que tem alguns banqueiros por detrás disso, talvez o do BTG Pactual, que estaria pressionando aí, inclusive as mídias grandes, Globo, SBT, Record, esses canais abertos aí, para poder postarem também essas informações que nunca deveriam ter sido apagadas, né? E sim vir à tona para o cidadão brasileiro. E aí, na minha opinião também, tem um outro detalhe importante. 7 dos 11 ministros, de acordo com a leitura aqui do Caio Mastrodomênico, né? Essa matéria é no Centro Poder, mas ele fez essa leitura, mas ele está falando de parentes de primeiro grau, né? Esposas ou filhos. Só que, de acordo com o nosso artigo lá do CPC, do Código de Processo Civil, o juiz, o magistrado, estaria impedido até o terceiro grau. Então,
Se você for pegar, será que talvez quase todos os ministros têm parentes atuando lá na Suprema Corte? Seja tio, sobrinho, primo, enfim. Então, um alerta que eu faço, eu vou gravar um especial, um bônus, porque aí não é editorial de notícia, vai ser uma análise técnica de leis que nós vamos fazer aqui para mostrar o quanto que isso é errado e só acontece no Brasil, justamente no lugar do mundo que tem o poder judiciário mais caro que nós temos aqui nesse planeta Terra, é no Brasil, e ainda assim aceita esse tipo de coisa feia, que não é nem antiético, não é nem contra a lei, é contra tudo e todos. E aí vão ter vários desdobramentos. Me alonguei nessa aqui, pessoal, mas era importante eu fazer esses adendos para vocês, tá? Nem mudei a tela aqui, ó. Vamos para a nossa próxima notícia e lembre-se, nós vamos fazer um link aí de todas essas informações. Teria outras notícias para eu passar para vocês, mas eu quero ir nessas aqui para vocês verem tudo que está acontecendo. Não foi só o Gilmar Mendes. Deixa eu voltar aqui o áudio. Olha só isso. Não foi só o Gilmar Mendes que recuou. Agora, quem tá recuando também, e de forma até humilhante, é o próprio Flávio Dino. O clima no STF virou medo. Medo do Senado, medo do povo, medo da reação que finalmente chegou. E veio a bomba. Dino avisou ministros do STF que, sem apoio interno, ele pode simplesmente engavetar as investigações sobre as emendas parlamentares. E por quê? Porque, segundo ele, se tem um centro, esquerda e direita contra ele. E isso coloca a cabeça dele sob risco real de impeachment. Sim, meus amigos, o mesmo Dino, que até ontem se achava blindado, agora admite que está com a cabeça a prêmio no Congresso. O STF sentiu o baque. Enquanto eles atacavam Bolsonaro, todo mundo aplaudia. Agora que já fizeram um serviço sujo, a história mudou. O Senado virou as costas. E sabe por quê? Porque Dino mexeu onde não podia, nas emendas parlamentares, a moeda de poder que sustenta a política brasileira há décadas. Ele achou que intimidaria deputados e senadores. Resultado, ele uniu todo mundo contra ele. Até aliados do governo já falaram abertamente em reação. O STF já percebeu o óbvio. Acabou a lua de mel. O Congresso finalmente entendeu que, se não reagir agora, amanhã será tarde demais. E Dino sabe disso. Por isso está recuando? Gilmar recuou. A narrativa desabou. Porém, uma coisa ficou clara. O STF tem medo sim. E o medo deles não é da lei, é do povo. É da união do Brasil contra os abusos. E quando essa união desperta, nenhum ministro se mantém de pé por muito tempo. Olha só isso, não foi só o Gil... Exatamente, meus amigos. E aí, ó, a gente vai para um negócio que vai além. É a união de esquerda, direita, centro. Quando ele fala povo, não é necessariamente o povo que está indo para as ruas, porque não tá. Como eu já tratei aqui em outros editoriais, o povo tá com medo, né? Perseguições políticas, prisões e injustas, na minha humilde opinião. Então o povo tá com medo sim de ir para as ruas. E aí, quando ele trata aqui que o povo vai estar se levantando contra, é porque até mesmo hoje, dentro de Congresso, Câmara Federal, Câmara dos Deputados, estão se unindo, esquerda, direita e centro, porque eles já perceberam que não é algo pontual contra a esquerda ou contra a direita, e sim contra todos. E aí, o Flávio Dino é relator daquele negócio das emendas parlamentares, e são justamente elas que ajudaram a colocá-lo e colocam outros indicados a cargos de ministro do Supremo lá naquela cadeira, porque toda vez que vai um indicado que tem resistência do Senado, da Câmara, o que o Poder Executivo, na figura da Presidência da República, faz? Libera um monte de emenda parlamentar para os caras poderem votar favoráveis às pautas, né, ali pleiteadas pelo Estado, no caso, a pauta de eleição, de nomeação, de indicação de um ministro supremo. Mas agora o negócio está ficando feio. E aí eu acho que daqui para frente nós vamos ver coisas que não víamos há muito tempo. E aí eu volto a dizer, da necessidade da gente já estruturar uma reforma desse Poder Judiciário, porque não tem condições da gente continuar com o Poder Judiciário mais caro do mundo e que permite as maiores atrocidades antiéticas, se não para falar contrárias totalmente ao arrepio da lei, né? Então, a próxima, vamos fazer um linkzinho aí, vocês estão conectando, vamos para a próxima, presta atenção.
Vamos falar hoje do escândalo do Banco Master, que está elevando a temperatura em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, de forma inédita. No meio do Natal, Sheila, eu não posso entregar minhas fontes, mas eu recebi ligações assim de 20 minutos, meia hora, de pessoas muito importantes que estão muito preocupadas. Porque, Sheila, esse escândalo arrastou de forma inédita o Supremo Tribunal Federal para o centro de uma crise, em que ele aparece, Sheila, pela primeira vez desde que eu, por exemplo, me recorde, não como moderador, mas como um protagonista da crise, né? A gente teve crise do mensalão, que abalou fortemente Lula em seus primeiros mandatos, foi reeleito, mas abalou, né? Depois a gente teve a crise da Lava Jato, mas o judiciário estava fora da crise, ele aparecia como um moderador da crise, né? Agora é diferente, o contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes com o banco, um contrato milionário de 129 milhões para um trabalho, até agora não muito claro, a falta de explicações, tanto do escritório dela, né, da Viviane de Moraes, quanto dele, do Alexandre de Moraes, deixa um ponto de interrogação que afeta profundamente o Supremo no momento em que ele vai ser chamado mais uma vez para julgar um escândalo que tudo indica vai ser de grandes proporções, Sheila. Então, pode ser que tenha muita justificativa para esses 120 milhões, pode ser que tenha muito serviço prestado, muito trabalho, mas nada disso foi até agora mostrado. Claro que o ônus da prova cabe a quem acusa, mas ninguém está acusando, as pessoas estão apenas perguntando e não entendendo a dificuldade de se explicar esse contrato. E a partir daí, qualquer outra reportagem, qualquer outra história ganha um outro tipo de dimensão, né, Sheila? Se você falar assim, olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele conversou com a Polícia Federal sobre esse caso, ele conversou com o Banco Central sobre esse caso, não, ele não pressionou, ele só conversou, tocou no assunto ou não, tudo ganha uma outra dimensão a partir do momento em que a gente tem que sabe trabalhar, né? Que existe esse contrato milionário, mas que até agora o ministro ou não quer dar nenhuma explicação ou não tem nenhuma explicação, a gente não sabe e isso deixa esse ponto de interrogação, né? Então esse furo no casco do Supremo, ele levou a atenção em Brasília nesse final de ano, entre ministros do Supremo, entre ministros do governo, o próprio Lula, pelo que eu entendo, está preocupado, né? Integrantes do mercado financeiro, empresários, né? Todos preocupados com a dimensão que esse escândalo pode tomar no momento em que o Supremo está sob forte questionamento, né? E um escândalo que pode envolver absolutamente todos os poderes da República, claro. Do Executivo ao Legislativo, especialmente o Legislativo, né? Mas agora também o Judiciário. Então, crises anteriores eram delimitadas a um outro poder, ou era o Executivo que estava sob escrutínio, ou era o Legislativo, jamais agora todos juntos ao mesmo tempo. Então, o escândalo envolve também o mercado financeiro, o empresariado, que se dividiu. Por que será? Né? O Vorcaro, aí, Daniel Vorcaro, dono do Master, como investigado na defesa, mas preparando um contra-ataque, e a outra parte, que é contra o Vorcaro no mercado, como atacante, né? E desejando aí enquadrar o Supremo para que liquide de vez esse caso Master. Há recados, no entanto, Sheila, de que o dono do Banco Master, o Gabriel Vorcaro, não vai para a forca calado e que se ele falar, muitos poucos sairão incólumes em Brasília. Eu ouvi de um ministro, Sheila, o seguinte: eu não sei se o Brasil está preparado para saber toda a verdade sobre esse caso, mas eu não sei também se o Brasil está preparado para continuar, para seguir, se o Brasil aguenta seguir convivendo com esse grau de corrupção e promiscuidade que ainda está para ser revelado, Sheila. É isso, vamos falar hoje do escândalo do Banco Master? Gente, você prestou atenção? Ela falou que ouviu isso de um ministro. As últimas frases dela foi que ouviu de um ministro se o Brasil está preparado para ouvir o que realmente acontece. Você sabe por que agora envolve todos os poderes e tudo e todo mundo? Porque agora a gente chegou na raiz dos problemas. Que hoje a raiz de todos esses problemas de abusos absurdos que acontecem no nosso país, principalmente desses grandes escândalos de corrupção, há muitos anos que eu sei, eu falo e tenho dito, vem de dentro do poder judiciário. E os outros órgãos, as empresas públicas e privadas são utilizadas para no final servir ao sistema
que se rende e sempre se dobrou ao judiciário. E agora, quando chega na raiz do problema, o risco dessa bomba explodir. Você acha que o ministro Dias Toffoli está defendendo Alexandre de Moraes quando ele avoca para ele, para o Supremo Tribunal Federal, as investigações do Banco Master, dizendo que é porque tem um deputado citado? Você acha que ele está defendendo o seu par, o seu colega, o juiz Alexandre de Moraes? É claro que não. Ele está defendendo o poder judiciário inteiro, e principalmente ali os ministros do Supremo, e depois vai virar uma escadinha. É só você ir descendo, que do mesmo jeito que acontece lá, vai acontecendo nos outros. E volto a lembrá-los, no judiciário mais caro do mundo, um magistrado que é um dos mais caros do mundo, tem sua esposa advogando com um contrato milionário, ele já recebe uma légua de dinheiro dos cofres públicos que você nem pode saber, porque tudo é sob sigilo ali, eu nunca vi um negócio desse. E aí agora você pega e vem essas bombas hoje de Brasília, aqui da nossa capital federal. Aqui essa informação é do carteiro Reaca, aqui, Reaça, né? E do Instagram dele, mas preste atenção aqui na análise da matéria e das notícias. É feita por uma jornalista agora da Band News. Então, Globo, Malu Gaspar, eu tinha separado aqui para mostrar para vocês, todo mundo agora com a bazuca e os canhões virados para todos eles. E aí, meu amigo, é aquilo que nós falamos na primeira matéria. Quando, né, esse cara aqui, ó, Caio, quando o sistema todo se junta, ele só vai parar quando atingir o seu objetivo. E agora, eu quero passar aqui para vocês, antes de mais nada, pessoal, hoje eu tô de camisa laranja, tá? Laranja em homenagem ao Laranjão. Mas antes de mais nada, eu quero trazer para vocês essa última visão técnica, um pouquinho mais técnica. Esse vídeo que eu vou colocar na tela para vocês agora é do Jeffrey Chikine, tá? Um advogado que está lá como advogado do Mauro Cid naqueles processos da tentativa do golpe, enfim, você pensa como quiser. Eu não acredito, eu acho que dificilmente alguém acredita que aquilo foi um golpe, mas tentado, muito menos, né? Mas esse vídeo é um pouquinho mais longo, mas eu peço que você fique até o final, que é para você entender, com todas essas matérias e notícias que eu trouxe hoje para vocês, de ministro do Supremo, de tudo, todas as linhas, todos os pensamentos, e agora, para finalizar, para você entender o porquê dessa autoblindagem desse sistema que nós estamos tratando. Vamos lá, na tela. Então, por que os ministros... Vou botar de novo, pessoal. Você já se perguntou por que os ministros do STF são intocáveis? Eu vou te explicar. Só um ministro pode investigar outro por crimes comuns. Por exemplo, corrupção. Então, um ministro olha para o outro e fala: se você me investigar, eu também posso te investigar. E só o STF pode processar e julgar um ministro do STF por crimes comuns. Por exemplo, corrupção. É por isso que, desde a fundação da Suprema Corte, 1891, nunca oficialmente houve uma investigação contra um ministro do STF. E é por isso também que a população coloca toda a sua esperança no Senado Federal. Por quê? Enquanto o STF investiga, processa e julga ministro do próprio STF por crime comum, cabe ao Senado Federal processo de impeachment, que são naqueles casos de crime de responsabilidade. Porém, entretanto, todavia, quem investiga, processa e julga senadores é o STF. Então, de um lado, enquanto cabe ao Senado impeachmentar um ministro do STF, cabe ao STF investigar, processar e julgar um senador. Ou seja, senador, você tem certeza que você quer meu impeachment? Eu vou aqui no STF com a minha super caneta te investigar, te processar e te julgar criminalmente. É desse então, jeito. Sim, os ministros do STF são intocáveis. E isso é culpa da própria Constituição. Diz a nossa tão defasada e esquecida Constituição da República, artigo 102. Compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns, crime de corrupção, por exemplo, os membros do Congresso Nacional, por exemplo, deputados e senadores,
e seus próprios ministros. Olha só, quem investiga um ministro do STF é um outro ministro do STF. Pessoal, eu sei que é um pouquinho chato agora, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, mas eu sei que é um pouquinho chato esse negócio de lei, de legislação, mas é muito importante para que você entenda a verdade, o que está acontecendo. Então presta atenção. Sim. Por exemplo, o Alexandre de Moraes pode ser investigado, mas pelo Gilmar Mendes, por exemplo. O Alexandre de Moraes pode ser processado, nesse caso do Banco Master, mas o processo será no próprio STF. Aí a população vem e diz: a solução é o Senado. Artigo 52 da Constituição da República. Compete ao Senado Federal, inciso 2, processar e julgar os ministros do STF nos crimes de responsabilidade, o famoso impeachment. Opa! Cabe ao Senado, então, impeachment o ministro do STF. É a solução do Brasil. Aí você volta para o artigo 102 que diz: compete ao STF processar e julgar nas infrações comuns, por exemplo, crime de corrupção, os membros do Congresso Nacional. Quem processa e julga um senador por corrupção é o STF. Quando veremos um Senado, que aí temos, ter coragem, com esse teto de vidro que tem, de enfrentar o atual STF. É por isso que hoje só se fala no escândalo do Banco Master. É ministro andando de jatinho com o advogado do Banco Master, é ministro com o escritório da sua esposa com um contrato de 129 milhões. É isso. Para que esses ministros sejam investigados, só um outro ministro do STF pode instaurar a investigação. Se o Senado ousar instaurar impeachment por crime de responsabilidade, por quebra de decoro, por exemplo, esse senador pode estar na mira do STF e ser investigado, processado e julgado por algum rabinho que tenha deixado para trás. Exatamente. Então, sim, gente, os ministros do STF são intocáveis por culpa da nossa própria Constituição. Eu digo, eu tenho dito e eu vou continuar dizendo: a solução da justiça brasileira é, primeiro, coragem de lutar por justiça. Segundo, uma reforma de verdade nesse sistema de justiça. Ninguém pode ser intocável. Ninguém. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. É exatamente isso. É exatamente isso, pessoal. É o que eu penso. A Constituição tá aí, também pode ser mudada. Só que você não pode hoje falar disso. Você falar disso é um ataque à democracia. Tem que ser preso porque você está falando que tem que mudar um artigo da Constituição. Qual é a probabilidade agora de um ministro do Supremo se declarar impedido porque a advogada dele está num processo em que a turma dele vai julgar? Ele não vai se declarar impedido. E mesmo assim ele já está incorrendo, ele não está cumprindo o artigo do CPC que a gente trouxe aqui, que ele não pode atuar, ele tem que se declarar impedido. Mas por que ele é diferente? Porque ele é ministro do Supremo, ele pode falar que ele não é impedido? A mulher deixa de ser esposa dele? Ou o filho deixa de ser filho? Claro que não. Então, já me estendi muito hoje, pessoal. Me desculpem, mas era importante eu falar todas essas questões para vocês. Vou trazer, curta, comenta, compartilha, inscreva-se e encaminha para o maior número de pessoas que você puder esse vídeo. Para aquelas pessoas que queiram saber a verdade do que precisa ser feito para o Brasil começar a avançar. E na minha opinião, é uma reforma do judiciário. E, claro, começar a simplesmente cumprir o que já está na lei. O mal do Brasil é toda hora querer inventar uma lei, e é por isso que esse judiciário está tão atolado. E hoje, com a própria inteligência artificial, nós conseguimos fazer uma reforma, enxugar isso, reduzir custos, reduzir gastos e fazer com que se aplique a lei para que a gente viva num estado de direito, de forma ética. Só é seguir o que já está escrito, não precisa de mais 1 milhão de leis, não. É só seguir, é só o ministro do Supremo seguir o que está escrito no Código de Processo Civil, gente. É só o advogado seguir o que já está ali no Estatuto de Ética. Não posso atuar. Lá está o juiz que é meu marido, lá está meu tio. Não pode, o escritório não pode atuar.
E eu sei que tem muita gente que vai ficar com raiva, vai me jogar pedra, porque tem muita gente que está ali para segurar a grande massa, o povão, a advocacia lá embaixo, para poder estar se beneficiando dos seus auxílios, dos seus amigos, dos seus parentes, e enfim. Isso não pode mais acontecer. Fica aqui, desculpa, hoje o vídeo ficou bem longo, mas bem necessário, e aí eu ainda assim farei o vídeo mais específico falando das legalidades de como que é a aplicação de cada questão dessa da lei relacionada à advocacia em tribunais ou em que seus parentes atuem como magistrado, como juízes, e não só isso, como Ministério Público, e tem vários outros lugares. E mesmo assim, para mim, isso já é um assunto superado que não deve ser rediscutido. Como eu digo sempre, pessoal, desculpa a empolgação de hoje, mas hoje foi necessária. Mas talvez foi o vídeo mais importante que eu pude gravar e deixar algo para vocês. Se é que eu possa contribuir de alguma forma para buscar um país, um Brasil mais justo, que seja pelo menos com esse vídeo. Como eu digo sempre, vem comigo. Tchau, pessoal. Desculpa a empolgação, mas foi necessária.